Me avisa quando quer começar, ainda mais devem entrar depois, vai jogar a vinheta. Ok. Eles vão jogar uma vinheta e aí a gente começa, ok? Ok. Você já pode falar, segundo ela. Não vi a vinheta. Bom, queria agradecer a todos que estão presentes. Esse é um ato solene virtual promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós estamos ao vivo pela TV Alesp. É uma reflexão e homenagem à campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Participam desse ato solene eu, deputado Paulo Fiorilo, que sou o proponente do ato, Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, que eu já agradeço a presença, Bispo Francisco César, da Diocese Anglicana de São Paulo, que também agradeço a presença, Reverendo Eliel Batista, da Igreja Bethesda de São Paulo, também agradeço a presença, Pastor Marcos Ebelin, da Igreja Evangélica da Confissão Luterana, também agradeço aqui a sua presença, Pastor Eliade Dias dos Santos, da Igreja Metodista de São Paulo, muito obrigado pela presença, Anita Wright, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, vice-presidente do CONIC, muito obrigado, Anita, pela presença, e o cônego José Bison, diretor da Casa de Reconciliação, muito obrigado também pela presença. No último dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, iniciou-se a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Um período de reflexão que perdura pelo tempo de Quaresma, os dias que antecedem a Páscoa. Uma campanha da Fraternidade Ecumênica que nos convida ao diálogo manifestado pelo Papa Francisco, que acaba de retornar de uma viagem ao Iraque, a primeira visita de um chefe de Estado do Vaticano àquele país. Lá, o Papa participou de uma cerimônia interreligiosa com diversas confissões e religiosos e dialogou com representantes da fé islâmica, apelando para a paz e a unidade no Oriente Médio. Uma campanha da fraternidade que prega o fim das violências, tema importante nesse Dia Internacional da Mulher. A mulher que ainda hoje sofre as desigualdades de gênero, com tripla jornada da desigualdade de oportunidades e principalmente da violência, sofrida tão somente pelo fato de ser mulher. O Brasil registrou em 2020, segundo o Ministério da Mulher, 105.821 denúncias de violência contra a mulher nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100. Por isso é tão importante registrar aqui a importância desse 8 de março, dia de luta, incorporado aos diálogos da campanha de fraternidade. Minha solidariedade e minha disposição de somar nessa luta em defesa dos direitos das mulheres. Por fim, temos enfrentado o maior desafio de nossas vidas, que é a pandemia de Covid-19. Uma pandemia que já nos tirou mais de 265 mil vidas no Brasil. A campanha da fraternidade é também uma campanha pela vida, pelo direito à dignidade humana, pela solidariedade, pela vacina, um direito universal, gratuito para todos e todas. Esses são os nossos desafios ressignificados na campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Muito obrigado pela oportunidade de realizar essa reflexão. Agradeço os que nos acompanham nesse momento pelos canais da TV Alesp, na TV Digital, no YouTube, na Rede Alesp e pela fanpage do nosso mandato. Fiquem conosco. Passo agora a coordenação dos trabalhos ao cônego José Bison, diretor da Casa de Reconciliação, que dividirá comigo a condução desse ato solene. Obrigado, deputado Paulo. Agradeço a presença de todos e a alegria de participar também deste ato. Nas palavras do nosso arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, abre aspas,
A campanha da fraternidade é uma grande iniciativa da Igreja no Brasil. É uma campanha de evangelização popular, uma ação realizada durante a Quaresma, em que sempre se recorda um aspecto da dimensão social da nossa fé. Fecha aspas. A partir desta mensagem, passo a palavra para Dom Odilo, para a sua saudação e reflexão. Prezado Dom Odilo, a palavra é sua. Obrigado, Padre Bison. Eu quero saudar a todos de maneira especial o deputado Paulo Fiorilo, que hoje nos acolhe e hospeda na Assembleia Legislativa do Estado. É uma ocasião muito interessante para que nós possamos levar essa reflexão a este âmbito da Casa de Leis, da Casa do Povo do Estado de São Paulo, onde também repercutem as questões de interesse geral da vida do povo do Estado de São Paulo. Quero saudar os demais participantes também desta live, Elia Batista, Eliade Dias dos Santos, Sueli Brandão, Anita Wright, o próprio cônego José Bison, César Alves, Marcos Jair Ebeling, e também a todos os que estão apoiando este ato, estão nos bastidores, mas também a todos os que nos acompanham nesta live, nesse encontro virtual, que, por ser virtual, não deixa de ser menos real. E, de fato, nós fazemos votos que essa nossa conversa possa chegar a muitas pessoas, interessar, envolver a muitos e também que possa haver momentos de interação entre os participantes dessa mesa e os que nos estão seguindo nessa reflexão. Sobre a campanha da fraternidade, já o deputado fez uma introdução, eu quero pontuar algumas coisas. A campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja Católica no Brasil há muitos anos, desde a década de 60, 1960. E, de algum tempo para cá, a cada 5 anos, em média, ela é também promovida por iniciativa ecumênica, pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, que, portanto, nesta ocasião, assume a coordenação, quer na preparação da campanha da fraternidade, como também a coordenação da animação da campanha da fraternidade. É o caso deste ano. Por isso mesmo também aqui nós temos irmãos de várias igrejas cristãs, não católicas, e eu quero mais uma vez expressar a minha alegria de contar com a companhia de vocês nessa nossa reflexão e também na animação da campanha da fraternidade deste ano com um tema tão importante, tão oportuno, tão necessário em nossos dias. A campanha da fraternidade ecumênica, ela pode tratar de temas ecumênicos que dizem respeito mais diretamente a questões religiosas ligadas à fé das igrejas cristãs, para que haja ocasião de aproximação, enfim, de superação daquilo que ainda nos separa. Porém, não é o caso da campanha deste ano, embora o objetivo final acabe sendo esse também, que nós, fazendo a campanha, mesmo que não seja sobre um tema propriamente de interesse ecumênico enquanto tal, mas fazendo a campanha sobre o tema proposto, nós possamos caminhar mais e mais juntos no serviço ao Evangelho, no serviço à sociedade, na direção daquilo que o próprio tema da campanha está propondo. Este ano, o tema, na verdade, ele está colocado em menos evidência do que o lema. O lema, Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Esse, na verdade, é o lema da carta aos Efésios, capítulo 2, aqui está muito pequenininho, né? Capítulo 2, versículo 14a. Porém, o tema, enquanto tal,
é fraternidade e diálogo. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E a fraternidade que cresce no diálogo, que se expressa no diálogo de muitas formas e sobre muitos temas. No caso, este ano, o diálogo é, sobretudo, sobre questões que estão presentes na vida da sociedade, que necessitam de diálogo e, portanto, que os cristãos sejam protagonistas na proposta do diálogo sobre as várias questões que aí estão. Primeiramente, nós vivemos um tempo de muita polarização, de sociedade dividida, de uma cultura, eu diria que está doentia, está com um vírus muito perigoso, né? Um vírus muito perigoso contra o qual não existe uma vacina do Butantan, mas existe claramente a vacina, né, do diálogo, da busca perseverante, da busca muito lúcida, do diálogo, sim, diálogo paciente, diálogo perseverante, para que se possa chegar a superar eu diria, essa divisão, essa polarização que marca não somente a vida política, mas marca, no fim, também a vida social, a vida até das famílias, a vida cultural, e marca o interior das nossas próprias igrejas. É inútil dizer que não, porque de fato assim acontece, né? Nós percebemos a polarização ideológica penetrando também no interior de nossas comunidades cristãs, nossas comunidades eclesiais. Porém, o diálogo sobre questões, foi citado, por exemplo, a violência, depois a violência que tem algumas frentes que precisam ser encaradas, e onde nós, dialogando, poderemos também ajudar a planear o caminho para a melhor solução da violência contra as camadas vulneráveis da sociedade, contra a mulher, contra a criança, contra os afrodescendentes, enfim, a violência, eventualmente, dos preconceitos que ainda estão muito presentes também em nossa cultura, eventualmente presentes também em nossas comunidades religiosas. Sobre isso nós podemos e devemos dialogar sobre o modo como nós podemos nos colocar de acordo para trabalhar juntos, caminhar juntos, agir juntos para superar estas mazelas que estão presentes na sociedade. Naturalmente, nós cristãos temos uma motivação, e essa motivação, então, é dada claramente pelo lema, né? Cristo é nossa paz. Não podemos estar em Cristo, mas divididos. Não fica bem nós estarmos em Cristo, mas, de repente, em posições contrapostas que não dialogam, que eventualmente suscitam até violência, radicalismos. Cristo é a nossa paz. E, claramente, segundo as palavras da carta aos Efésios, do que era dividido, ele fez uma unidade. E o anúncio do Evangelho, a proposta da vida segundo Cristo ao mundo, sempre também deve tender à superação daquilo que está dividido. Porque dividido, claramente, o mundo, ele perde energias, ele perde forças, ele perde tempo, unido, né? E não simplesmente em campo da fé, mas unido, dando-se as mãos para a superação daquilo que realmente precisa ser trabalhado. Nós seremos mais eficientes, mais eficazes naquilo que fazemos, nós superaremos melhor as nossas questões no entendimento que se gera através de um diálogo sério, respeitoso, paciente, nós conseguiremos progredir mais e mais na vida da sociedade. Por isso, acho muito oportuno o tema da campanha da fraternidade este ano, e acho também muito oportuna esta mesa de reflexão, de discussão, abordando temas que, naturalmente, os meus colegas de mesa aqui poderão pontuar, talvez melhor do que eu, ao abordar uma questão ou outra questão, sobre a qual dialogar e oferecer o nosso serviço, sim, nosso serviço à sociedade, né? Eu lembro que, como o deputado lembrou, né, o Papa Francisco esteve
no Iraque, um país dilacerado por longas guerras, por divisões homéricas, né, culturais, suscitadas por ideologias, e muitas vezes ideologias também de fundo religioso, causaram tanta violência, tanta morte, tanta destruição. E o Papa lembrava, em mais de uma ocasião dessa sua visita, em nome de Deus, jamais a violência. Em nome da religião, jamais a violência. Em nome da religião, jamais o ódio. Jamais a perseguição ao irmão, seja quem for. Em nome de Deus, nós somos chamados a prestar nosso serviço à sociedade para que o mundo viva melhor, para que exista verdadeira paz e entendimento entre as pessoas e entre os povos. Então, essa é a minha reflexão inicial sobre a campanha. Depois, naturalmente, eu, na medida do que for necessário, participarei da discussão que se abrir. Obrigado. Obrigado, Dom Odilo, pela sua palavra, pela sua reflexão, pelo seu empenho em prol do diálogo ecumênico e interreligioso. Teólogos e estudiosos definem o ecumenismo como uma aproximação entre diferentes formas de rezar, de pensar, tendo sempre o mesmo alicerce que é Jesus Cristo, o fundamento. A campanha da fraternidade, por vezes definida como o momento do diálogo da Igreja com a sociedade. E a cada 5 anos ela se realiza de forma ecumênica. Qual a importância desta unidade de conceitos por meio da campanha da fraternidade ecumênica? Nesse momento ímpar da nossa história, em que vivemos uma pandemia, com efeitos da crise sanitária, a crise política, a crise econômica, a crise social. Gostaria de ouvir a deputada Damares Moura, coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa da LESP, e, na sequência, o bispo Francisco César, da Diocese Anglicana de São Paulo. Então, vamos ouvir a nossa querida deputada Damares Moura. Boa noite a todos. Com muita honra que eu quero cumprimentar aqui o meu colega, nobre deputado Paulo Fiorilo, um competente deputado que tem exercido o seu mandato parlamentar com altivez, com muita qualidade e com muita sensibilidade às causas humanas mais caras à dignidade de toda a sociedade. Deputado Paulo, na sua pessoa, e já agradecendo a sua generosidade em me convidar para estar neste ato solene que o senhor promove nesta noite aqui, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, e na sua pessoa quero cumprimentar todas as autoridades civis presentes a este ato solene, não consigo visualizá-los todos, mas é na sua pessoa e com gratidão que eu quero cumprimentar todas as autoridades civis presentes a este ato solene virtual. E quero cumprimentar as autoridades religiosas. Eu estou vendo aqui na minha tela o arcebispo geral de São Paulo, Dom Odilo Scherer, com quem já tive a honra de dividir alguns importantes eventos aqui no estado de São Paulo para a promoção do diálogo interreligioso, para o combate à intolerância religiosa. E, Dom Odilo, mais uma vez, é uma honra poder dividir aqui brevemente estes momentos com a sua presença neste ato solene. E na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os líderes religiosos que estão conosco neste ato, e quero fazer uma menção especial, deputado Paulo, se o senhor me permite, ao meu querido amigo, Padre Bison. Com Padre Bison, eu tenho aprendido grandes lições de solidariedade, lições de fraternidade, lições de
compromisso com a cultura de paz, com o diálogo interreligioso. E eu quero, Padre Bison, dizer que estou com muitas saudades do senhor, quebrar um pouquinho aqui o protocolo, dizer que estou com muitas saudades do senhor, porque essa pandemia nos afastou aí por um longo período, mas vai ser um prazer retomarmos os nossos encontros e os nossos contatos. Bem, muito brevemente, deputado Paulo e todos os que estão aqui presentes, certamente este ato é parte de um esforço que talvez nunca tenha sido tão urgente e tão solene quanto os esforços que estão sendo feitos neste momento, em que nós enfrentamos a maior crise emergencial de saúde pública dos últimos 100 anos. E é um momento tão especial e tão adequado para nós exercermos a fraternidade, exercermos a solidariedade, exercermos a tolerância, exercermos o respeito de uns para com os outros, seja em que espaço de convivência humana for, né? Tolerância nas relações políticas, tolerância nas relações entre religiosos, tolerância nas mais diversas relações sociais. E eu sei que o deputado Paulo propõe neste ato solene é exatamente fazer parte deste esforço de nós estarmos sensíveis. Quanto precisamos estar sensíveis neste momento às necessidades humanas? Há pessoas precisando de conforto espiritual. Há pessoas precisando de apoio social, de assistência social. Há pessoas precisando de assistência à sua saúde. Há pessoas precisando de socorro quanto à sua segurança. Nos ambientes domésticos, deputado Paulo, o senhor sabe o quanto a violência doméstica e nas relações intrafamiliares, o quanto esse mal tem assolado a sociedade, especialmente neste momento de pandemia. Então, há muita dor, muito sofrimento ao nosso redor. Se Jesus Cristo estivesse entre nós, pessoalmente, como esteve, não é, nos tempos em que ele viveu nesta terra, entre os homens, não é? Certamente ele estaria, Dom Odilo, fazendo parte deste ato solene com muito compromisso, não é? E quão extraordinário seríamos, deputado Paulo, podermos ouvir aqui a palavra do grande mestre, Jesus Cristo, que se misturava com as pessoas. E eu quero citar, para encerrar minha fala, Dom Odilo, os religiosos que estão aqui, uma passagem dos evangelhos que me toca muito profundamente, porque representa o quanto Jesus se comprometia com a necessidade de todos, o quanto ele era fraterno, o quanto ele era solidário, respeitoso, e se assentava à mesa com todos. Eu estou me referindo ao evangelho de Lucas, no capítulo 5, e os evangelhos são tão extraordinários porque trazem passagens da vida de Jesus e as experiências que nos marcam e nos ensinam. Lucas, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo, deputado Paulo, conta uma experiência ocorrida num grande jantar, promovido por um homem importante, que era um coletor de impostos antes de se tornar um discípulo de Jesus, Levi Mateus. E ele promoveu um grande jantar em sua casa e recebeu ali diversas pessoas. E, claro, todos se assentaram à mesma mesa. Não é? E havia convidados naquele jantar que não estavam confortáveis em estarem todos misturados. A diversidade, não é? Cultural, econômica, religiosa, estavam todos assentados à mesma mesa. Jesus estava tão confortável naquele espaço, não é? E quando ele foi censurado por se misturar com todas as pessoas, ele foi capaz de dizer naquele
histórico jantar, não é? Que ele veio para os doentes. Ele falou, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. E esta lição que Jesus nos dá nos evangelhos, e mesmo aqueles que não creem no Cristo, podem extrair desta experiência, não é? De convivência fraterna, de solidariedade e de estender a mão a todos, independentemente de quem sejam, da religião que professam, da condição que carregam consigo, não é? É um grande exemplo para nós hoje, nesta pandemia e sempre. Deputado Paulo, muito obrigada pela oportunidade de poder fazer esta breve saudação, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa e a todos os líderes religiosos, que sigamos convictos, não é, de que a nossa missão é servir, é conviver, é respeitar e amar a todos, independente de quem sejam, como nós amamos a nós mesmos. Muito obrigada, parabéns, deputado Paulo, pela iniciativa e um grande abraço a todos. Deputada Damares, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela intervenção e principalmente pela disposição de participar aqui do nosso evento e a senhora tendo um outro evento na comemoração do Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigado. É sempre um prazer poder contar com a sua presença e as suas palavras. Muito obrigado. Padre Bison. Obrigado, querida Damares, pelo seu entusiasmo, pelo seu testemunho, pela sua palavra e pela partilha que já fizemos em muitos encontros em busca da liberdade religiosa e por uma cultura de paz. Beijo no coração e vamos continuar juntos nesse trabalho em defesa da vida. E convido o bispo Francisco César, da Diocese Anglicana de São Paulo, para a sua saudação e a sua palavra. Obrigado, Padre Bison. Obrigado, deputado Paulo, por estar possibilitando esse nosso encontro. Obrigado, Dom Odilo, pelas palavras que o senhor já compartilhou conosco, e a deputada Damares. Na pessoa da minha colega, a reverenda Aliade, também da senhora Anitta, vice-presidente do CONIC, pessoas com quem a gente trabalha no movimento ecumênico, eu quero saudar toda a mesa e também a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, e dizer que é uma satisfação poder, juntos, nesse tempo da Quaresma, tempo tão forte na vida das igrejas cristãs, estarmos juntos, compartilhando, ouvindo mutuamente e refletindo sobre a importância do diálogo. Quando, ano passado, eu tomei conhecimento do tema e do lema da campanha da fraternidade, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Acho que esse lema da carta aos Efésios, Cristo é a nossa paz, e do que era dividido fez unidade, é um tema muito apropriado, como já Dom Odilo e a deputada Damares destacaram. Na introdução do texto básico, no parágrafo 20, ele nos fala da importância de trilharmos caminhos de coexistência. E eu creio que essa coexistência pacífica, fraterna, é um serviço que nós, enquanto igrejas cristãs, enquanto mulheres e homens, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, podemos viver em nossas comunidades e também testemunhar em nossos dias em que a gente tem presenciado tantos discursos de ódio, tantas situações de divisões, inclusive dentro das nossas próprias comunidades. Me veio também à memória, quando eu estava refletindo sobre esse tema, a figura do filósofo Martin Buber. Eu creio que muitos de nós lembramos, né, que foi ele quem introduziu na filosofia, com uma certa ênfase,
a importância do diálogo, a filosofia do diálogo. E Martin Buber destaca que, infelizmente, na nossa vida cotidiana, o monólogo é o que impera, na maioria das vezes, disfarçado de diálogo. Mas, na verdade, o que temos muito por aí é monólogo. Já o diálogo verdadeiro acontece por meio de encontros autênticos. E eu fiquei muito feliz com o exemplo que a deputada destacou, porque para nós que somos pessoas cristãs, o maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo teve muitos diálogos autênticos, com pessoas da sua própria tradição religiosa, com pessoas de outras etnias, como nós temos na situação dos samaritanos, por exemplo. É através desses encontros autênticos, onde se reconhece a diversidade do outro, mas com um olhar apreciativo, que é possível construir pontes. O Papa Bento XVI e o arcebispo de Cantuária, primaz da comunhão anglicana anterior, João Williams, eles, com muita frequência, destacaram no ensino deles a importância do cristianismo não como ritos ou doutrinas ou um conjunto de dogmas, mas como um encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. No início, digamos assim, da experiência cristã, daquilo que é mais importante para nós, as palavras do Papa Bento XVI, não está um conjunto de dogmas, mas sim um encontro, um acontecimento com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Isso está na encíclica Deus Caritas. Eu creio que esse tempo da Quaresma é um tempo no qual nós, como igrejas cristãs, e as nossas igrejas, metodistas, luteranos, Igreja Betesda, Igreja Presbiteriana, Igreja Católica Romana, todos nós celebramos este tempo de preparação para a Páscoa. É um tempo no qual todas nós podemos nos redirecionar para este diálogo que possibilita vivermos encontros autênticos, não marcados pela formalidade, mas por gestos fraternos, gestos de solidariedade entre nossas comunidades, mas, sobretudo, como um serviço para o mundo. Desse modo, eu quero aqui concluir a minha saudação nesse momento e também desejo ouvir, o pastor Eliel, o pastor Marcos, a reverenda Eliade, a Anita, nessa contribuição do diálogo que nossas igrejas estão comprometidas e de forma especial nesse tempo de Quaresma e campanha da fraternidade que estamos celebrando juntos e juntas. Obrigado a todos vocês, meus amigos e amigas. Obrigado, Bispo César, pelas suas palavras, pela sua reflexão. Excelente a sua contribuição também. Quando falamos que Cristo é a nossa paz, nós acreditamos que quem confessa a fé em Jesus Cristo, não há lugar para divisão, mas sim não há lugar e também não há lugar para a violência, para o racismo, e para o ódio e nem para a discriminação. Então, muito obrigado pelas suas palavras. A campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 tem como objetivo geral, segundo os documentos elaborados pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que nos diz, abre aspas, através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspiradas no amor de Cristo,
comunidades de fé e pessoas de boa vontade, para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Para dialogar e refletir sobre o objetivo geral da campanha, convidamos para fazer uso da palavra o nosso irmão, pastor sinodal Marcos Ebeling, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Pastor Marcos, queremos te ouvir. Obrigado, Padre José Bison. Fraternalmente acolho cada integrante da mesa, deputado proponente, o deputado estadual Paulo Fiorillo, gratidão pela acolhida e iniciativa dessa sessão, colegas religiosos e religiosas, Dom Odilo, pastor Eliade, reverendo Francisco César, reverendo Eliel, Anita Wright, gratidão pela presença e partilha desse momento e tempo com vocês, por essa iniciativa de diálogo. E gratidão também pela presença e participação das deputadas coordenadoras das frentes parlamentares da liberdade religiosa e de defesa da democracia e direitos humanos, a Damares e a Marcialia, respectivamente. Eu quero lembrar por primeiro, nessa campanha da fraternidade ecumênica, o óbvio, que é o tema e o lema: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Eu falo lembrar do óbvio, porque convidar ao diálogo parece ser o óbvio, mas que em nosso tempo não é tão óbvio assim. Diálogo supera as intransigências e os ódios, é óbvio. Cuidado mútuo supera as dores, é óbvio. O amor é divino e edifica, é óbvio. O óbvio anda um tanto quanto esquecido em nossa sociedade. E por isso quero iniciar dizendo das três palavras que eu gostaria de pontuar. A primeira delas é expressar gratidão, porque as igrejas lembram a sociedade do óbvio. Dialogar é preciso. A campanha da fraternidade ecumênica, ela dá voz a esse óbvio fragilizado, o diálogo. No tempo da comunicação acelerada, as pessoas consomem informação e esquecem-se de dialogar. É significativo que esse pedido venha das igrejas cristãs, pois elas próprias estão organizadas em muitos subgrupos religiosos. E na medida em que se dispõem ao diálogo, são também testemunho para toda a sociedade. Vamos dialogar. E podemos fazê-lo com um ponto de partida e um ponto de chegada comum a todas as igrejas cristãs: Jesus Cristo, o morto e ressurreto. Externo gratidão, porque a campanha da fraternidade ecumênica dá voz óbvia a quem sofre violência. Com muita propriedade, o texto base cita os grupos que sofrem violência. São as pessoas pobres, a população negra, as mulheres. O Evangelho é a voz de quem não tem voz, a voz de quem não é ouvido, a voz de quem não pode silenciar.
A campanha da fraternidade dá voz. E mesmo ao não realizar atividades presenciais, ela grita alto. Primeiro ponto e primeiro destaque, o óbvio é dar voz. Voz que quer dialogar. O segundo ponto que quero destacar é uma referência aos episódios já destacados por meus antecessores nas suas falas, os episódios mais dolorosos que temos acompanhado nos últimos dias, sobretudo nas redes sociais. E aí eu refiro-me aos debates calorosos que a campanha da fraternidade tem gerado, mas também as muitas manifestações bonitas, belas e positivas. Meu objetivo é desenvolver esse ponto a partir de uma pergunta principal. Quem são? Quem são as pessoas que fomentam estes ataques? De onde elas vêm? De onde vem essa voz? Percebo que a origem desses ataques não é o povo desempregado. Também não é a população negra. Também não é a população pobre. Não são as mulheres, nem as pessoas homoafetivas, nem os povos indígenas. De onde vem essa voz? Eu não sei dizer com clareza de onde vem essa voz que ataca. Eu conheço melhor os grupos internos da Igreja Luterana que também repercutem essa voz. Mas escuto bem o que essa voz diz. Ela fala de não usar máscaras em tempos de grave crise sanitária. Ela fala de armar a população. Ela fala mais do sobe e desce das bolsas de valores e da interferência em empresas do que de vacina para a população. E essas vozes, elas também acham que o desmatamento é algo normal. Diferentes vozes ecoam entre nós. E a campanha da fraternidade, ela levanta a voz evangélica, a voz do Evangelho, a paz que vem de Jesus Cristo. E as igrejas proclamam essa voz. Por fim, quero falar do que buscamos com a campanha da fraternidade ecumênica. E eu tenho o privilégio de ter participado ativamente como pastor da Igreja Luterana de todas elas, desde o ano 2000, desde a primeira no ano 2000, quando eu era pastor lá no interior do estado do Espírito Santo. Buscamos dizer para todas as pessoas: não é mais possível dividir o mundo em dois. Não é mais possível falar de nós e eles. Nós de um lado, eles do outro lado. Casa dividida, nos ensina o Evangelho, é casa fragilizada. Nós queremos dizer: olhemos todos e todas para Cristo e sua cruz. Dele pende uma esperança de união e unidade. Nele temos uma referência comum, um ponto de partida e de chegada para a vida de todas as pessoas. E olhemos uns para com os outros com olhar terno, de misericórdia, com disposição ao diálogo e com um compromisso de amor.
A campanha da fraternidade, ela pode fazer isso em duas dimensões principais, pela dimensão pessoal e também pela dimensão pública, afinal de contas, falamos da casa do povo. Pela dimensão pessoal e na medida em que propõe a construção de pontes que aproximam as pessoas que pensam de jeitos diferentes. Pontes superam os muros da divisão. Pontes de diálogo amoroso interrompem os ciclos de violência. Pontes de cuidado com a vida do povo que sofre na pandemia. Já são mais de 260 mil mortes. É muita gente sofrendo nos hospitais, com luto, com doenças, com desemprego. Resiliência, cuidado, fraternidade e oração são pontes essenciais neste processo. Por um lado, podemos cuidar da vida. Por outro lado, podemos dialogar com o Estado, com o poder público e pedir que sejam agilizadas políticas públicas de cuidado com o povo. Sendo a vacina, para todas as pessoas, talvez a mais urgente, junto com um cuidado para alimentar o nosso povo. Encerro a minha fala lembrando de uma fábula. Nós vivemos um tempo de grande busca das pessoas por Deus, a espiritualidade está em alta. Conta-se que um peregrino saiu em busca de Deus e, por razões óbvias, aproximou-se do Monte Sinai e ali no Monte Sinai esperava encontrar Deus. Ouviu trovões muito fortes, mas Deus não estava nesses trovões. Teve que se proteger de ventos impetuosos, mas Deus também não estava nesses ventos fortes. E depois ouviu uma voz calma, mansa e suave. Era Deus propondo um diálogo que aquece o coração. Paz com justiça. Este é o meu voto final a todos e todas. Gratidão pela campanha da fraternidade. Gratidão pela mesa partilhada. Obrigado, Padre José Bison. Perdão, desculpa. Marcos, pastor sinodal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, nossa gratidão. De fato, a fé em Jesus Cristo não é motivo para divisões e conflitos, mas é a inspiração maior para a convivência e o diálogo. Nossa gratidão a você pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela causa da unidade e também pela dignidade da pessoa humana. Gostaríamos de ouvir a deputada Márcia Lia, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Democracia e Direitos Humanos da Alesp. Em seguida, ouviremos a palavra do reverendo Eliel Batista. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar o deputado Paulo Fiorilo pela iniciativa. Nessa perspectiva, cumprimentar todos os participantes, ao Dom Odílio Scherer, ao pastor Eliade, ao reverendo Eliel Batista, ao pastor Marcos Ebelin, a senhora Anita Wright, ao cônego José Bison, e dizer que é um momento muito especial onde nós podemos entender um pouco do que significa o tamanho e a complexidade do momento que a gente vive no nosso país e que a gente vive no mundo, né? A prática da religião é um direito universal,
é um direito constitucional previsto na Declaração dos Direitos Humanos. Então, a união, o amor, o respeito ao próximo são valores que foram pregados por Jesus Cristo. E a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, ela nada mais é do que um chamado para os reais valores cristãos, para a superação das divergências, para o combate à violência e para o respeito às diferenças. Portanto, podermos, neste momento, dialogar sobre a campanha da fraternidade é um momento muito especial para nós, que enxergamos todas essas violências no nosso dia a dia. Nós que estamos trabalhando com as pessoas, os religiosos também que estão trabalhando com as pessoas, de qualquer denominação religiosa que seja, nós estamos sentindo o quanto está afetando a vida das pessoas, toda essa violência, todo esse desrespeito que nós estamos vivendo. E essa polarização política que vivemos afetou a fé e a humanidade das pessoas e criou barreiras em todos os ambientes sociais que nós vivemos. O tema da campanha da fraternidade e a consequente reação a ele mostram a urgência deste debate. O quão importante é nós socorrermos as pessoas que estão sendo submetidas a todos os tipos de violência. Então, dizer o quanto nós ficamos satisfeitos de saber que o nosso Papa Francisco tem uma compreensão tão aberta, tão fraterna em relação às diferenças que nós temos no nosso mundo, no nosso dia a dia. Essa campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Diálogo, um compromisso de amor. Cristo é a nossa paz, da qual, do que era dividido, fez-se a unidade. Que nós possamos, em todas as denominações religiosas, compreender que o momento é de solidariedade, que o momento é de fraternidade, que o momento é de amor ao próximo, que o momento é da gente se despir das nossas vaidades e que a gente possa estar lá na base, onde as pessoas estão passando fome, onde as pessoas estão desempregadas, onde as pessoas estão precisando, muitas vezes, de um ombro para poder respirar e continuar vivos. Então, assim, parabenizar a todos os responsáveis por essa campanha da Fraternidade Ecumênica, cumprimentar todos os pastores que aqui se encontram, cumprimentar ao nosso padre José Bison, e na pessoa do deputado Paulo Fiorilo, desejar que a gente possa continuar firmes na nossa fé, firmes na nossa luta, na nossa resistência, para que a gente possa construir um mundo melhor. E depende de cada um de nós. Se cada um de nós fizer um pedacinho e um pouquinho, eu tenho certeza que o mundo vai ser melhor. No que me cabe, da minha parte, eu me comprometo, diante de tantas autoridades de Deus, de continuar essa luta firme e forte. Não está fácil, mas nós vamos enfrentar esse momento com toda a destreza que uma pessoa digna tem que enfrentar. Parabéns a todos, parabéns, Paulo Fiorilo. Eu vou pedir desculpas, mas como hoje é dia 8 de março, eu tenho mais 3 eventos ainda. Então, eu vou me despedir de vocês, em nome de todas essas autoridades religiosas, dizendo que eu estou muito feliz de poder ter compartilhado desse momento com vocês. A campanha da fraternidade será maravilhosa esse ano. Parabéns a todos e a todas. Um grande abraço. Valeu. Deputada Marcelia, muito obrigado pela presença, pelas palavras. Eu queria te agradecer, porque eu sei que você tem várias atividades, mas não podia também deixar aqui a minha solidariedade, meu abraço ao povo de Araraquara, que você acompanha de perto nesse momento tão triste, em que há um número elevado de óbitos, de pessoas contaminadas. Então, um grande abraço, muito obrigado, tá bom? Padre Bison. Obrigado, deputada, pelo seu testemunho, pelo seu trabalho em defesa da vida. E vamos ouvir agora o nosso irmão, reverendo Eliel Batista,
que é da Igreja Bethesda de São Paulo. Vamos ouvi-lo, e ele também, que foi e é um dos membros da comissão para a campanha da fraternidade na elaboração do texto base. Reverendo Eliel, com a palavra. Muito obrigado, agradeço a todos todas, que me antecederam com palavras tão importantíssimas. Minha cordial saudação aos excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares. Um particular agradecimento ao deputado Paulo Fiorilo, que agendou este ato, para trazermos à Casa do Povo boas notícias, Cumprimento também aos reverendíssimos do sacerdócio cristão que compõem essa mesa virtual, e muito obrigado também a Padre Bison, nos conduzindo nela. Muito boa noite, senhoras e senhores que participam online, Paz e bem a todas as pessoas de boa vontade que desejam um país melhor. Eu me sinto privilegiado em participar de uma mesa dessa qualidade e também temeroso por não estar à altura de honradas pessoas, mas eu carrego no peito a certeza de que vai acrescentar muito à minha história de vida e com a esperança de que a partir dessa mesa e com ela venhamos a contribuir de alguma forma para produzir a tão almejada paz. O tema que eu desejo abordar da campanha da fraternidade é o mais citado no texto, conversão. Mas antes de abordar o tema, que é o motivo desse ato solene, enquanto estudioso de teologia, eu preciso registrar enfaticamente que o fundamento de toda religião é a preservação da vida. E esta é a razão porque a igreja a qual eu pertenço, no início da pandemia, colocou o templo à disposição do governo para que, se necessário, o local fosse utilizado para atender os pacientes da Covid-19. E por isso eu sinto necessidade de deixar aqui uma ressalva, antes de entrar no tema especificamente. Meu objetivo é promover um diálogo, não é causar nenhum constrangimento, e não me tomem por inimigo, mas como alguém que chama atenção para um assunto que considero de vital importância. A minha ressalva é de que, enquanto religioso, pastor, eu não me sinto contemplado e nem tampouco representado com esse decreto que afirma que a atividade religiosa é um serviço essencial, cujo objetivo é permanecer aberto em tempos quando a necessidade é o isolamento social. Eu sei que é um tema polêmico, mas eu chamo atenção para o diálogo, e principalmente porque, do meu ponto de vista, a minha fé afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e além disso, meu Senhor Jesus Cristo afirmou que os verdadeiros adoradores não adoram em templos ou em montes sagrados, mas em espírito e em verdade. Eu estou convicto de que mais de 60% de todos os fiéis, ou seja, cerca de 30 milhões de evangélicos em todo o território nacional e por volta de 7 milhões no estado de São Paulo, pensam igual a mim. Essencial é salvar as vidas e, no caso, o isolamento e distanciamento social é a melhor recomendação que nós reconhecemos. E reajo com estranheza ao fato de perceber que, de repente, tenha sido dado ouvidos a um ou outro líder religioso, mas se fecha os ouvidos para mais de 250 mil professores da rede estadual, fora os municipais que temem pela saúde e a vida, até porque o ano letivo pode ser refeito, mas para a morte não é remédio. Eu deixo esse registro, ele é pessoal, e vamos ao assunto de hoje. Hoje nós estamos aqui para falarmos da quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, cujo lema bastante noticiado é Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. Por um lado, eu me sinto feliz por estar defendendo aquilo que é caro para a consciência humana, o diálogo, pois graças à possibilidade da gente se comunicar é que o ser humano se desenvolve, é capaz de desenvolver muitas coisas, mas o nosso desafio hoje é que essa arte do diálogo, que nos trouxe até aqui, possa ser usada para promover a paz entre todos e todas e não para ofender e promover violências. Mas, por outro lado, eu me sinto pesaroso em lembrar que, em campanha da fraternidade anterior, templos religiosos já foram um dia um local de recolhimento de armas da população. E hoje vivemos um contrassenso onde, em vez de recolhermos armas e pacificarmos as relações, nós voltamos a propiciar a possibilidade da troca de tiros e, mais lastimável ainda, se quando, em nome de Deus.
sem nenhuma justificativa plausível, parte da população mais abastada está sendo armada, o que não deixa de ser uma estratégia política que, de certa forma, exime a responsabilidade do Estado em prover segurança dos cidadãos e coloca o próprio cidadão em risco, nos lançando ao perigo de vivermos um tempo de barbárie, onde, infelizmente, presenciaremos cada vez mais cidadão contra cidadão, irmãos contra irmãos, compatriotas se autodestruindo. E perigo maior ainda quando se trata de um país como o nosso, que configura entre os recordistas de homicídio de arma de fogo. Nós estamos em plena campanha da fraternidade, buscando a paz. E fizemos isso para trazer uma resposta para as diversas situações perturbadoras que estamos vivendo, que é fruto das polarizações, violências e intolerâncias. Porque, enquanto alguns estão alegres por poderem gastar seu dinheiro para comprar meia dúzia de armas de fogo, há mães e pais, avós, avós com o coração dilacerado por não conseguirem comprar 1 quilo de arroz para alimentar suas crianças que choram de fome. Enquanto alguns respiram violência e transpiram ódio, há quem não consiga ter ar nos pulmões para sobreviver. Enquanto alguns esbanjam em aglomerações de churrascos e festas, há quem esteja sozinho, enfrentando nos corredores lotados dos hospitais o Vale da Sombra e da Morte. Eu confesso que eu temia, e em certa medida ainda temo pelo futuro do nosso país. Mas depois de ter sido convidado pelo CUNIC para participar da confecção do texto base da campanha, ao me reunir com a equipe composta de pessoas de diferentes expressões de fé cristã, eu fui tomado por um ânimo novo, constatando que ainda há esperança, porque tem gente bravamente trabalhando para que venham melhores dias. Quanto a mim, enquanto líder religioso, eu farei de tudo que estiver ao meu alcance para prover aos nossos filhos e filhas, netos e netas, um país pacificado e que aprecie uma boa roda de conversa. Por isso eu entendo que esta campanha chegou numa hora boa, importantíssima, porque em meio a uma catástrofe semelhante à guerra, em que milhares de vidas estão sendo ceifadas diariamente, em vez da bandeira estar a meio mastro, já não basta nossos familiares morrerem sozinhos e distantes, nós somos constrangidos a não guardar o luto e nem tampouco chorar nossos mortos. E é nesse contexto que nós podemos ver a pertinência, a relevância, a necessidade dessa campanha da fraternidade ecumênica, que ela entra para a história como um marco de elevada honra e eu tenho absoluta certeza que ecoará para o futuro como tendo sido um abrigo no meio da tempestade, um oásis no meio de um deserto, porque chega trazendo na sua proposta uma resposta que nossa sociedade anseia, que é chega de violência, chega de destruições, chega de fome, chega de injustiça, chega de discursos religiosos e políticos vazios de sentido e prática. O que desejamos é um mínimo de descanso em vida e não no cemitério. O que o nosso povo, o que nós merecemos é a paz. Então a campanha propõe a ser uma proposta tão eficaz para nossas crises, que se a dona de casa, o sitiante, a moradora da periferia, o empresário da Faria Lima, se de fato lerem o texto, colocarem em prática, nós teremos pessoas mais humanas, justas, respeitosas, o que vai trazer para o nosso país um país saudável, porque vai imperar a justiça. E é esse o caminho para a gente superar as polarizações. Esta é a proposta que nos desafia a abandonar o caminho que faz uso da violência como meio de sobrevivência, para a gente poder viver nessa paz e por meio do diálogo. E se a gente cumprir isso, inclusive, nós vamos alcançar o objetivo, se cumprir o objetivo do artigo 5º da nossa Constituição, que é valorizar a vida, defender os direitos e igualdade entre todos e todas. Então, essa campanha é, acima de tudo, um convite à conversão. Palavra que aparece 11 vezes ao longo do texto. Não é uma conversão proselitista, religiosa, mas é uma conversão que toda e qualquer pessoa, quer seja religiosa ou não, pode atender. Logo no início, para fazer valer o objetivo geral, que já foi citado aqui, o texto base propõe, entre os seus objetivos específicos, o seguinte, abre aspas, promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio. Veja, não há um cidadão e nenhuma cidadã sequer que não possa atender esse chamado. E no seu item 1.8, ou no seu ponto 1, item 8, quando apresenta a definição de conversão, faz uma provocação que, no mínimo, deveria nos incomodar. Olha o que diz o texto, abre aspas. A conversão nos convoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no mundo.
Ela nos pergunta sobre como nos envolvemos com as transformações sociais, econômicas, espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Fecha aspas. Também na denominada quarta parada do texto, que é designada a celebração da campanha, quando cita a conversão, consideramos como paradigmática a conversão do apóstolo Paulo, que passou de perseguidor violento das primeiras comunidades cristãs a uma pessoa que promoveu a coexistência nas comunidades e a superação dos preconceitos entre judeus e gentios. Chegando ao ponto central da fala de conversão, eu quero relatar como que o texto sagrado apresenta essa conversão de Paulo, porque conforme apresentado pelo texto, eu também compreendo que ela é de fato paradigmática para todas as pessoas que são seguidoras de Jesus. Segundo pesquisas, nós cristãos somos 86,4% da população. Anuncio de forma enfática que todos nós cristãos precisamos nos converter mais a Cristo. Mas ainda nós, os evangélicos, cujo setor do cristianismo estou socialmente enquadrado como pastor. Por quê? É um setor cuja parte dele está declaradamente imiscuído numa política ruim e em proclamada aliança com governos nas diferentes instâncias do nosso Estado brasileiro, cujo resultado negativo e nefasto nós estamos colhendo na mesa de nossas casas e no seio das nossas famílias. Torna-se pertinente falar e relatar essa conversão do apóstolo Paulo, principalmente nessa casa, a casa do povo, cujo estado e capital traz o seu nome. O texto sagrado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, relata que Saulo de Tarso, posteriormente conhecido como Paulo e atualmente como São Paulo, estava respirando mortes. Com apoio legal, protegido pelas leis do Estado, que, vale lembrar, tinha por imperador ninguém menos do que o perverso Nero, que diziam que enquanto o povo morria, ele ria copiosamente ao som de músicas em suas festas. Mas Paulo contava também com total apoio teológico dos irmãos de seu grupo de fé. E com esse duplo apoio e dispositivos legais o protegendo, ele empreendeu uma cruzada para prender e matar seus compatriotas, apenas e tão somente, porque ele considerou que a sua religião, seus dogmas, seus ritos sagrados estavam ameaçados. Como a sua religião estava em aliança com o Estado e ele gozava da prerrogativa de ser um cidadão do bem, privilégio de poucos naquela sociedade, ele podia realizar esse projeto higienista e genocida, sem ser acusado de crime, antes ser aplaudido e reconhecido como herói nacional. Mas, eis que indo em viagem para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, que aparece para ele no caminho, ele faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi nesse instante, caindo por terra, que Saulo percebeu que estava cego quanto à verdade que ele tanto queria defender. De que quando ele perseguia os fragilizados e apoiava a morte dos inocentes, estava com isso perseguindo o próprio Cristo. Ironia das ironias. Quem o ajudou a enxergar foi uma das vítimas que ele perseguia, chamado Ananias. E a carta aos Efésios, cujo texto base se apoia teologicamente, é comumente designada como pertencente à escola paulina. É ela que apresenta que esse muro de ódio, que provocava inimizades, que possibilitava que Paulo fosse matar aquelas pessoas, foi derrubado. O muro que possibilitava compatriotas se autodestruírem em Cristo caiu. O que era dividido fez uma unidade. Essa conversão paradigmática me faz lançar um apelo a todas as pessoas cristãs dessa terra, que por um acaso se achem no direito de excluir, perseguir, oprimir e destruir, que passem pela experiência de São Paulo a caminho de Damasco. Que se convertam à verdade de que fomos chamados por Jesus para sermos promulgadores da paz. Porque conforme os evangelhos nos informam, Jesus explicitamente nos diz que, de fato, Filho de Deus é o pacificador. São estes que fazem parte do reino de Deus. Aliás, eu espero que o Estado de São Paulo também enxergue cada vez mais os excluídos, com o mesmo ponto de vista que nos abriu os olhos recentemente o padre Júlio Lancelotti, quando nos fez ver as cidades com suas arquiteturas e atitudes higienistas. Eu desejo que os oprimidos, igual a Ananias dessa história, usem a voz, saiam do seu lugar de opressão, que o seu clamor e suspiro sejam os instrumentos que ajudem a abrir os olhos dos opressores, e assim, estabelecida a justiça, todos encontremos a paz.
A missão de Jesus de Nazaré é a missão dos cristãos, de perceber que as pessoas cujo caminho é de destruição estão cegas quanto à verdade, e cabe ao cristão dar vista a elas para que vejam que crucificam novamente Jesus. A possibilitar as pessoas imobilizadas pela exclusão social a conseguirem autonomia, andando com as suas próprias pernas, e também a anunciar a boa notícia para os pobres de que não lhes faltará o pão à mesa, porque nós somos uma sociedade solidária e comprometida em combater a fome. Finalizando, a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica é uma convocação para que todas as pessoas cristãs desse país exibam com grande júbilo o título de honra dado por Jesus a quem promulga a paz. Serão chamados filhos e filhas de Deus, e como fruto dessa luta, que experimentemos a alegria de viver em unidade na diversidade. Muito obrigado e que Deus possa nos ajudar na construção de um grande país. Amém. Obrigado, reverendo Eliel Batista, pela sua reflexão, pelo seu questionamento, pela sua apreciação, pelo seu trabalho e empenho na campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. E uma das propostas que você nos traz, que bom se nós todos pudéssemos ler, reler, mais que uma vez, o texto base, porque ele é precioso. E muitas das críticas que eu tenho ouvido são de pessoas que não leram o texto, são pessoas que tiraram uma frase, uma letra de um parágrafo, tirando do contexto o texto do seu contexto. Vamos ler, sim, o texto da campanha da fraternidade. É um texto precioso. Obrigado, reverendo Eliel. Eu passo a palavra para o nobre deputado, o Paulo Fiorilo. Obrigado, Padre Bison. Campanha da fraternidade. Fraternidade como conceito cristão. Traz intrínsecos significados que deveriam ser comuns entre aqueles que acolheram o Evangelho e seguem a Cristo. Fraternidade é o laço de união entre as pessoas, alicerçado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. No entanto, temos visto os casos de intolerância entre comunidades de fé, politização do diálogo interreligioso e, às vezes, até agressividade entre cristãos. Pergunto à pastora Eliade Dias dos Santos, da Igreja Metodista de São Paulo, a Anita Wright, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e ao cônego José Bison, que dirige a Casa de Reconciliação. Como desconstruir esse processo de intolerância? E como ajudar as comunidades cristãs espalhadas por todo o nosso estado de São Paulo e pelo Brasil na construção de um diálogo na diversidade, assim como pede a campanha da fraternidade? A gente podia começar com a pastora Eliade Dias dos Santos. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, sentindo saudade dos encontros pessoais, né? Tem gente que eu queria abraçar, que faz muito tempo que a gente não se vê. Bison, César... Nossa, como eu gostaria, fiquei aqui pensando nesses encontros, né, que nós já tivemos, mas que eu espero que não estejam tão distantes, né? Cumprimento a todos as participantes da mesa, as pessoas que estão nos ouvindo, e muito importante para mim estar aqui na campanha da fraternidade, né, a quem eu tenho participado durante todos esses anos de ministério, e principalmente muito feliz com as palavras do pastor Eliel, quando ele falava desse momento, né, que ele não queria incomodar, fez aquele, né, aí logo me remetia à figura de Jesus. Jesus foi morto, não foi só para salvar dos pecados, não, Jesus foi assassinado, porque ele incomodou, porque ele apontou o dedo e disse, né, o que as pessoas não gostariam muito de
de ouvir, né? Mas, graças a Deus, muitas de nós somos seus seguidores e seguidoras. E aí, pensando sobre o texto, né, eu gostaria também, primeiramente, de lembrar da minha irmã e companheira Romy, né, que é a secretária nacional do CONIC, e que bravamente tem colocado, como muitas de nós, a sua vida, a sua militância em favor dos e das pessoas que precisam do nosso apoio enquanto religiosos e religiosas, né? Porque ser religioso, no meu entender, especialmente você ser um pastor ou um padre, é você seguir fielmente aquilo que Jesus nos ensinou e o seu evangelho, né? E realmente está muito difícil o diálogo, né? Está um pouco complicado essa coisa de dialogar, né? Como já foi dito, é difícil dialogar nas nossas igrejas, muitas vezes, né? E difícil dialogar com outros irmãos e irmãs. Eu gostava do tempo que a polarização era só PT, PSDB e PCdoB. Saudades, né? Já estou até com saudade desse tempo, que a gente tem que estar se armando, né? Infelizmente, de palavras para poder conviver com algumas pessoas e ficar pensando, né? Mas como que a campanha da fraternidade, que é para igrejas, e igrejas estão inseridas no mundo, não poderiam falar dos problemas que nós estamos vivendo? Como mulher negra, né, eu sei que agora, hoje, muitas das minhas irmãs foram assassinadas pelos seus companheiros. Muitas das minhas irmãs estão sendo mantidas cativas em suas casas. Muitas das minhas irmãs estão com 88% do seu dia tomado, porque elas não têm um companheiro que possa dividir com elas tarefas de cuidar das crianças, de estar na casa e enfrentar a questão da pandemia. Como não falar do feminicídio? Como não falar do racismo, sendo que nós estamos vivendo uma questão de genocídio da população negra, né? Como que a igreja pode se calar diante da morte de jovens e hoje se calar diante do genocídio que esse desgoverno está colocando para o Brasil, onde a população negra e indígena está morrendo? Como que a gente pode se calar, né? Como que a gente pode se calar, sendo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, que mais mata as lésbicas, que mais mata gays? Como que a gente pode se calar, né? Então, na questão do diálogo, a conversão é extremamente necessária. E é extremamente necessário também que a gente, nas nossas igrejas, possa refletir mais sobre quem era Jesus Cristo e como que a gente enxerga a Deus. Eu gosto de falar em todos os lugares que eu vou, que infelizmente, muitas das atrocidades cometidas pelas pessoas, e hoje, infelizmente, com o apoio de muitas igrejas, é porque os homens se sentem totalmente confortáveis em fazerem coisas porque eles se sentem a imagem e semelhança de Deus, né? Afinal, Deus é homem, Deus é branco, tem o olho azul, então eu também posso fazer as coisas, porque eu já estou perdoada, né? Eu estou perdoado. Então, uma coisa para da gente pensar. Então, pela sua pergunta, como que a gente pode resolver isso? É o diálogo, não tem outro jeito. A gente vai ter que aprender a dialogar. E aí, dialogar vai ser aprender a colocar os nossos achismos nos lugares certos, né? O momento da gente trocar ideias é aprender a ouvir. A gente não aprende a ouvir. A gente aprende a ouvir aquilo que nos interessa. Aquilo que não nos interessa, o que não nos agrada hoje, é muito fácil a gente deletar, né? Então, a gente cancela pessoas, deleta coisas, e aí a gente não consegue caminhar, né?
Então, isso vai impedindo a gente de melhorar, não? Isso vai impedindo a gente de crescer. E quando a gente falava, né, quando eu falava sobre a questão de Jesus e vários textos, Jesus fala de um mandamento extremamente importante. 2 mandamentos que é perguntado para ele sobre o mais importante. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o teu Deus sobre todas as coisas. E aí eu colocaria para a questão de hoje, amar o teu Deus, o Deus que você segue, a religião que você pratica, independentemente dela ser cristã ou não. Eu duvido que exista uma religião que pregue o desamor. Eu duvido que exista uma religião que pregue que a gente tem que perseguir pessoas. Eu duvido que existe uma religião que diga que a gente não pode respeitar os próximos, o próximo ou a próxima, né? A pessoa que a gente tem ao nosso lado. Infelizmente, existem religiões que dizem que nós, mulheres, valemos menos. Já foi dito que nós, mulheres negras, então, nem valemos nada, né? Mas mas em todas as religiões, o amor, a gente acredita, é o fundamento. Então, a gente tem que amar aquilo que nós acreditamos, né? E temos que praticar aquilo que nós escolhemos como meta de vida, né? Então, como o reverendo Eliel falou do número de cristãos que nós temos no Brasil, já pensou se todos os cristãos e cristãs seguissem realmente o evangelho de Jesus Cristo? Isso aqui seria o paraíso, né? Mas, infelizmente, ultimamente, em muitas igrejas, Jesus tem que ser fiel a nós, não nós a Jesus, né? Deus tem que ser fiel à nossa vontade, ao nosso desejo. O nosso individualismo é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Então, eu gostaria de lembrar que Jesus deixou para nós, cristãos e cristãs, e aí estou me referindo aos cristãos e cristãs, algumas coisas que nos fazem pensar sempre, né? Se eu quero ser um seguidora de Jesus, primeira coisa que Jesus falava, pega a tua cruz e segue-me. Qual que é a cruz que a gente tem carregado hoje, né? Quais são as cruzes que temos carregado? A gente tem, quando Jesus, o homem rico, foi lá e depois de fazer um monte de coisa e falou que queria seguir Jesus, Jesus falou para ele o quê? Pega, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ai, nossa, aí fica difícil, né? Porque quem quer ficar sem dinheiro, quem quer ficar sem as coisas, né? Mas Jesus queria dizer o quê? Que ele tinha que compartilhar aquilo que ele tinha no excedente, né? Que não é possível que a gente possa viver bem, dormir bem, sabendo que neste momento tem pessoas que não têm o que comer. Eu trabalho com mulheres e crianças que são migrantes e refugiadas. E me desespero todos os dias quando tem gente aqui na porta de casa ou da igreja pedindo cesta básica porque não tem o que comer. Então, para as pessoas que não estão acostumadas com essa realidade da miséria, né, que não está acostumada, eu moro na região central de São Paulo, que não está acostumada em ver as pessoas da Cracolândia, que a gente morre de medo, mas que tem as pessoas em situação de rua. Se Jesus estivesse aqui, como disse a nobre deputada no início, com certeza Jesus estaria na rua com essas pessoas e tentando mudar a situação que nós temos vivido. Então, para que a gente possa ter um mundo mais justo, um Brasil melhor, é necessário que nós, enquanto líderes espirituais, ou pastores, ou pastoras, né, ou os cargos que tenhamos na igreja, nós coloquemos de verdade a serviço do reino de Deus. Não ao nosso pessoal, mas ao serviço do reino de Deus. Porque se a gente colocar o nosso conhecimento e a nossa vida, com certeza, a gente vai enfrentar muitos desafios. Eu estou enfrentando um hoje. A Igreja Metodista saiu do CONIC, faz tempo. Mas eu não estou nem aí, porque eu desobedeço leis injustas. Eu acredito no quê? Que nós somos irmãos e irmãs em Cristo, né? Eu posso tomar um puxão de orelha do meu bispo amanhã, mas eu não vou
ficar com nenhum problema. Por quê? Porque eu estou seguindo aquilo que nos diz o Evangelho, que é nosso tema da campanha da fraternidade, para que nós sejamos um e que nós possamos ajudar o mundo a ser melhor. Então, que nós tenhamos coragem de enfrentar, né? Que nós tenhamos disposição para o trabalho, que é enorme o trabalho que nós temos, e que essa disposição nos faça enfrentar os religiosos de hoje, o governo de hoje, para que a gente possa, enfim, sorrir. E eu queria agradecer ao Faquin pelo meu sorriso de hoje, né? Tudo bem que amanhã pode virar lágrima, mas pelo menos que eu hoje cantei O Meu Coração é Vermelho, com toda a alegria do mundo, porque eu acredito em justiça, e eu espero que a justiça possa reinar neste país. Obrigada. Pastor Eliade, muito obrigado pela reflexão. Espero que as pessoas possam ouvir mais. E eu queria deixar aqui uma mensagem de um amigo de vocês, em especial também seu, o Fernando Altimeia, que diz assim: grato, Eliade. Seguir Jesus é um segmento na cruz. A graça nos fortaleça. Bom, queria ouvir agora a Anitta. E, Anitta, antes de você falar, também tem uma mensagem para você do Fernando. Ele diz o seguinte: lindo ver a Anitta. Me fez emocionar-me com teu pai, meu amado amigo Jaime Wright, um pastor que marcou minha vida. Anitta, com você agora. Eu quero agradecer as palavras do amigo Fernando. Realmente eu estou tentando seguir um caminho iniciado por meu pai, que trabalhou com Dom Paulo Evaristo na Arquidiocese de São Paulo por muitos anos, na Comissão de Direitos Humanos. E os dois juntos foram mentores do projeto Brasil Nunca Mais, né? Que a própria Casa Legislativa de São Paulo foi quem acolheu, né, a documentação que veio de Genebra há alguns anos atrás. Eu quero agradecer o convite do deputado Paulo para participar desse evento, agradecer a presença de todos, o meu colega de diretoria do CONIC, José Bison, que está coordenando também. E eu quero fazer uma abordagem sobre a campanha do momento oportuno que essa campanha está sendo lançada. Toda campanha da fraternidade, seja ela ecumênica ou não, é lançada na quarta-feira de cinzas, né, dando início ao período da quaresma para as igrejas cristãs. E a quaresma é justamente um período de conversão, de autorreflexão, para que a gente possa rever as nossas práticas e posturas diante da vida, diante das pessoas e da nossa casa comum, que foi o tema da última campanha ecumênica, o cuidado com a casa comum. A quaresma é um tempo que nos ajuda a testemunhar que Cristo é a nossa paz, que o diálogo é o melhor testemunho para prosseguirmos no caminho da unidade na diversidade. Nesse tempo, nós somos chamados, especialmente através dessa campanha ecumênica, nós somos chamados a derrubar os muros que nos separam para construirmos pontes para o diálogo, tendo a paz como nosso horizonte. E quando a campanha da fraternidade ecumênica afirma que Cristo é a nossa paz, a campanha está dizendo que em Cristo não há lugar para violência, em Cristo não há lugar para ódio, em Cristo não há lugar para racismo ou discriminação. Em Cristo nós somos iguais.
Os ensinamentos de Jesus Cristo no Evangelho nos convidam à prática do amor, à prática do perdão, ao exercício do diálogo, ao exercício da compaixão, da solidariedade, do convívio entre irmãos e irmãs na fé. Então, a campanha da Fraternidade Ecumênica nos convoca a sermos resistência profética na defesa da vida. A sociedade brasileira está vivendo momentos difíceis por causa desses muros construídos com esses tijolos do racismo, da violência contra as mulheres e das pessoas LGBTQI+, da desigualdade econômica que ficou explicitada e escancarada pela pandemia, e da nossa dificuldade de aceitar e respeitar opiniões diferentes, induzindo assim a polarização tão presente, não só na sociedade, na política, mas também dentro das nossas comunidades de fé e dentro das nossas próprias famílias. Então, a campanha da Fraternidade Ecumênica nos convoca para caminharmos em unidade, respeitando a diversidade de cada uma das igrejas que compõem o CONIC. Nós todos somos chamados a proclamar que Cristo é a nossa paz e que a fraternidade e o diálogo é um compromisso de amor. Então, é nesse sentido que eu queria deixar a minha participação, de que a campanha da Fraternidade Ecumênica nos convida, e as nossas comunidades de fé convida também as pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem caminhos para superar as polarizações e violências, através do quê? Do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Todos nós somos convidados a compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno, buscando florescer, então, a cultura da paz. O compromisso de amor, resultado da fraternidade e diálogo, nos convoca a assumirmos atitudes de compaixão, empatia e convivência. Esse é o nosso desejo, que cada um de nós que estamos aqui nessa mesa, nesse ato solene, nessa roda de conversa, possamos colocar em prática tudo que está explicitado nessa campanha da fraternidade. Que esse período de quaresma seja um período de conversão, como enfatizou o pastor Eliel. Nós temos que nos converter, né? Mudar as nossas atitudes, rever as nossas posições, para que possamos seguir melhor o exemplo de Jesus Cristo. Então, essa é o que desejo para nós, né? Todos que estamos aqui, que estão nos assistindo, que nós possamos levar adiante a mensagem da campanha, que nós possamos proclamar que Cristo é a nossa paz, que nós possamos desejar derrubar os muros para construir pontes, que nós possamos unir e não dividir. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. Anita, muito obrigado pela contribuição, pela reflexão. Eu queria imediatamente passar agora a palavra para o padre Bison, sem antes registrar aqui
que o Fernando também diz. Parabéns ao Padre Bison, um homem de Deus. Bison, com você. Campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez unidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Campanha da fraternidade, essa reflexão nesse dia 8, promovida por você, Paulo, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa do Povo. No Dia das Mulheres, também no dia em que o Papa Francisco encerra sua visita ao Iraque, me solidarizo com todas as mulheres que sofrem, a violência. Me solidarizo com todas as mães, pais e filhos que perderam seus familiares com a crise da pandemia, diante de um desgoverno irresponsável, genocida. Campanha da Fraternidade vem no momento em que nos ajuda a pensar. Ela vem como um bálsamo. Assim como foi a visita do Papa Francisco ao Iraque. Assim como celebrar o Dia das Mulheres, lembrando vitoriosas mulheres, como a Eliade, a Anitta, Damares e a Márcia Lia, e há tantas que nos ouvem, e há tantas que nós conhecemos e fizeram parte da história. A pandemia, como já ouvimos, escancarou uma série de problemas. A pandemia escancarou a crise política, com essa briga, com essa discussão por causa da vacina, esquecendo a vida em primeiro lugar. A pandemia escancarou a crise econômica. Quantas pessoas sem emprego, quantas pessoas que estão à margem da sociedade. A pandemia escancarou o crescimento da população de rua. E ontem à noite tive a oportunidade de ver um programa na televisão sobre a urbanização lá onde está a população de rua, ali no centro de São Paulo, na Luz, na Cracolândia. O que esse projeto quer? Jogar mais para longe, para a periferia, essas pessoas que sofrem, como costuma fazer os grandes empreendimentos imobiliários? A pandemia escancarou a violência, a desigualdade social, racial, econômica. O mapa da fome, isso me preocupa. Assim como a pastora Eliade disse que na porta da igreja dela pessoas batem a pedido de uma cesta básica, assim também, Eliade, assim também vocês que nos ouvem, é lá na paróquia São Pedro Apóstolo, onde eu também sou pároco. Distribuímos a base de 500, 600 cestas básicas, mas isso não é o suficiente. Nós queremos dar dignidade para as pessoas. A cada dia aumenta a solicitação de cestas básicas e estão aumentando devido à crise e o desemprego, as doações também, porque são os pobres que partilham, que são solidários. A crise, a pandemia escancarou a violência contra a casa comum, o meio ambiente, as queimadas, a contaminação nos rios, nos mares. Olha o Pantanal, olha a Amazônia. A violência escancarou contra a violência doméstica, contra a mulher negra, as pessoas negras, as pessoas LGBTQI+, são pessoas que estão sofrendo. Os povos indígenas, os povos originários e tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, sofrendo. E o que nós queremos é só uma e única coisa, a vida e com dignidade. Como foi bem lembrado, não queremos armas, queremos vacina, queremos emprego, não queremos apenas uma cesta básica, queremos dignidade, trabalho, possibilidade para alimentar nossos filhos e filhas. Mas também a campanha da fraternidade também desperta em nós, assim como também esse período
que estamos vivendo de distanciamento, quanta solidariedade, quanto gesto de fraternidade, de ajuda mútua, quanta solidariedade, quanta fraternidade, quanto gesto de humanidade. Afinal de contas, como diz o Papa Francisco, nós não somos uma ilha, nós não conseguimos viver isolados. Então, como fazer para desconstruir pontes? Vamos lembrar da importância da educação no nosso país. Como foi lembrado pelo meu irmão, pastor Eliel, dá-se a liberdade de uso de templo, porque é importante, porque é essencial, mas tem escolas fechando por falta de qualidade de atendimento e de contaminação, professores morrendo, professores contaminados por falta de condições. Então, que o texto base seja um sinal, seja uma luz, e assim como essa reflexão nossa, Paulo, possa refletir, possa ecoar em muitos lugares, assim como tantas outras estão acontecendo por aí. A minha gratidão a você, Paulo, por ter promovido esse debate. A minha gratidão a você, Eliade, pelo seu testemunho como mulher e negra, pelo seu trabalho em defesa das mulheres negras imigrantes. Obrigado você, Lita, por dar continuidade ao trabalho do seu pai. Eu o conheci pessoalmente porque nesse mesmo período eu trabalhava com Dom Paulo no secretariado de pastoral da Arquidiocese. E ali nos encontrávamos semanalmente. Dom Paulo, seu pai e tantas pessoas que defendiam a vida. Concluo esta minha fala de gratidão a você, Paulo, com um pedido. Queremos a vacina já. Queremos a vacina gratuita e para todos. É isso que nós queremos. Porque nós queremos a vida e é o que a campanha da fraternidade defende. Vida, sim, e vida para todos. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Padre José Bison, e tenho certeza que nós vamos lutar pela vacina já para todos, o mais rápido possível, até para poder continuar salvando vidas, como disse aqui o Eliel, na educação, nos presídios, em vários lugares, nas periferias. Eu queria dizer que a gente está encaminhando para o final do nosso ato, agradecendo mais uma vez a participação de todos e todas, representantes da fé cristã, em sua diversidade. E eu queria pedir que cada um pudesse deixar agora uma mensagem final. Não sei se o Dom Odilo ainda se encontra aqui presente, ele está linkado, se ele tiver, eu queria que ele pudesse deixar a sua mensagem nesse momento tão difícil, em que aumenta o número de óbitos, em que as pessoas estão desempregadas, com alta vulnerabilidade, com a miserabilidade crescendo. Se o Dom Odilo não tiver, eu passo imediatamente, então, agora aqui ao Bispo Francisco César, para a sua mensagem final. Deputado Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, a minha palavra é de gratidão, estou feliz de estar com vocês, fiquei muito contente com a palavra de cada uma de vocês, as contribuições maravilhosas. E eu gostaria de destacar, para terminar, a importância de todos e todas permanecermos na mesa do diálogo. Nesse tempo de tanta intolerância, todos nós somos chamados a estarmos na mesa do diálogo e com todas essas pessoas que nós mencionamos, com todas as dimensões da nossa sociedade que nós celebramos e que nós trazemos em nossas reflexões. Obrigado a todas vocês. Muito obrigado pela presença, pela contribuição. Queria passar imediatamente ao reverendo Eliel Batista, também para as suas palavras finais. Meus agradecimentos, como eu disse a princípio, me sinto bastante honrado de participar dessa mesa virtual e enriquece sempre essa mesa de diálogo e ecumênica. E meu desafio, e que quero compartilhar com todas as pessoas, é a respeito do texto base.
eu creio que ele traz um diferencial e uma resposta para os tempos que nós estamos vivendo. Que na nossa linguagem cristã, religiosa, é uma mensagem profética e de desafio, que se colocarmos em prática, nós teremos sim uma transformação. Um texto para não se valer apenas para o período da Quaresma, para não se encerrar na Páscoa, mas para se levar para o resto dos dias e a gente poder, de fato, ler. Essa é a minha grande recomendação. Não é ouvir dizer que no texto, é ir para o texto, ler, e ali você construir, a partir da sua comunidade de fé, a partir da sua expressão de fé, anglicano, católico, ortodoxo, luterano, metodista, pentecostal, enfim, a partir da sua comunidade de fé, colocar em prática, dentro dos seus dogmas, dos seus ritos, esse texto, porque ele traz de volta aquilo que todos nós, como eu disse na minha fala, precisamos, nos converter mais àquilo que é essencial e aquilo que propõe as religiões todas, o fundamento, a defesa da vida. Boa noite, muito obrigado a todos e todas. Obrigado, reverendo Eliel, um abraço, uma boa noite. Eu queria agora convidar para suas palavras finais o pastor sinodal Marcos Tebelin. A minha palavra final, ela é a palavra-chave, quer ser a palavra esperança. Nós vivemos um tempo de sociedade polarizada, de sociedade dividida. A campanha da fraternidade ecumênica é a voz da esperança para dentro desse tempo divisionista. E, ao mesmo tempo, também dizer da palavra esperança em relação à pandemia que vivemos. Vivemos uma esperança e lutamos para que ela se concretize no gesto e no ato de termos uma vacina que possa cuidar, imunizar e curar o nosso povo. Esperança para a sociedade e para a pandemia. Gratidão a cada um e cada uma de vocês pela partilha desse momento. Muito obrigado, pastor Marcos. Queria passar agora a pastor Eliade também para as suas palavras finais. Muito obrigada pelo convite, bom estar aqui com vocês, rever pessoas queridas e pedir para as pessoas que se engajem mais, né? Se apropriem mais das coisas que a gente tem na vida e que podem melhorar, que são tão simples, né? Um diálogo, a conversa, que é possível. A gente só precisa acreditar e fazer. Obrigada. Muito obrigado, pastor Eliade. Vamos ouvir agora a Anita Wright, da Igreja Presbiteriana. Eu vou resgatar uma frase que é bem conhecida de todos, é da cultura popular, né? Um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha juntos se torna realidade. Então, a campanha da fraternidade é uma realidade, porque não foi sonhado sozinho, foi um mutirão de muitas pessoas que se uniram para elaborar o texto, e é uma ação de muitas pessoas, né? O fato de estarmos aqui nessa noite debatendo ou trocando ideias sobre a campanha mostra que ela já é realidade. Que nós possamos fazer acontecer o diálogo, a fraternidade, o compromisso de amor em nossas igrejas, nossas comunidades, por onde passarmos, que nós possamos ser as pessoas que promovam a paz e que Cristo seja a nossa paz. Obrigada. Muito obrigado, Anita. E agora, para suas palavras finais, o cônego Padre José Bison. Minha gratidão a esta mesa, disponibilidade de cada um e cada uma por participar desse momento importante, único. Eu resgato
2 ou 3 objetivos finais como minha consideração. O primeiro é redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas. Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Defender a casa comum e promover a conversão para uma cultura do amor, superar a cultura do ódio e fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa, como compromisso de vida. E o meu pedido: queremos vacina. Vacina já para todos. Um abraço e um beijo no coração de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que também participaram online desta reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Padre Bison. Queria só fazer um último registro. O Fernando Altimer foi uma das pessoas que incentivou que pudéssemos realizar essa atividade. E ele escreve: Paulo Fiorilo, deputado Ponte. Padre Bison, padre que faz pontes. 2 amigos e homem semente. Esperança sempre, de esperança em esperança. Queria agradecer aqui a todos que participaram desse diálogo e a todos vocês que nos acompanharam pelas redes de comunicação. Até a próxima. Um forte e fraterno abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.